Em setembro de 2023, tive a oportunidade de realizar o sonho de conhecer a Europa. Não poderia deixar de me programar para assistir a jogos de futebol. De acordo com o roteiro que elaborei com a família, pude conciliar jogos em Londres, Nápoles, Roma e Milão. O primeiro jogo a que assisti foi Chelsea e Aston Villa, em Londres, no Stamford Bridge, no dia 24 de setembro. Era um domingo, amanheceu nublado e um pouco de frio na capital inglesa. Fazia em torno de 19 graus. Antes de ir ao jogo, fui com a família conhecer a Tower Bridge, um dos muitos cartões postais de Londres. Depois, de metrô, fui até o Chelsea. Meu filho preferiu não me acompanhar neste jogo. Desembarquei em meio aos torcedores das duas equipes. A temperatura já havia subido um pouco. O jogo estava agendado para as 14 horas. Antes, almocei em um dos restaurantes do estádio, o Frank's Bar. Fazia parte do pacote com o ingresso adquirido no site do clube com antecedência. Depois, procurando me entender em inglês com funcionários do Chelsea, procurei meu lugar na arquibancada. Atenção, vamos entrar em Stamford Bridge, estádio do Chelsea. Stamford Bridge, estádio do Chelsea, 24 de setembro de 23, Chelsea, Aston Villa, Premier League. Bateu aquela emoção diferente quando as duas equipes entraram em campo. E quando a bola rolou, concretizei o desejo de ver ao vivo no estádio um jogo da Premier League. Era a 6ª rodada do campeonato inglês. O Chelsea não havia começado bem. O Aston Villa é um time médio, mas com bons jogadores, entre eles o goleiro campeão do mundo Emiliano Martinez. Fiz algumas selfies para registrar o momento. Também pedi que torcedores fizessem outras para mim. No segundo tempo, o Aston Villa aproveitou um dos poucos ataques e abriu o placar. A torcida comemorou muito. O Chelsea não jogou bem e acabou perdendo por 1-0. O time não conseguiu acertar nenhum ataque. No final, após mais algumas fotos, deixei o estádio para reencontrar a família. De novo, tentei me entender em inglês com torcedores para pegar um ônibus para voltar. Não houve grande dificuldade. Não tem muito portão, acho que é no setor de baixo, acho que desce. O segundo jogo a que assisti na Europa foi em Nápoles, no sul da Itália, no dia 27 de setembro, uma quarta-feira. Era pela 6ª rodada do campeonato italiano, Napoli e Udinese. Desta vez, meu filho Lorenzo me acompanhou. Também compramos os ingressos pela internet no site do clube antes de viajarmos. Na entrada, percebi que estavam pedindo documentos dos torcedores para entrar no estádio, além do ingresso. Não levamos documentos, mas tinha uma cópia digital no celular e isso foi suficiente. Ainda bem. Estádio Diego Armando Maradona para Napoli e Udinese. Olha só, sinta o clima. Antes de a bola rolar, acompanhamos a movimentação das torcidas organizadas do Napoli. O estádio Diego Armando Maradona recebeu 32 mil torcedores para esta partida. Com a bola rolando, o Napoli, atual campeão italiano, se impôs ao Udinese e abriu o placar com Zielinski de pênalti. O Napoli confirmou a sua superioridade e fechou o placar em 4-1. Kvaratskhelia e Victor Osimhen, ídolos da galera, também marcaram gols. No final, os jogadores vieram até o setor onde estávamos para saudar os torcedores. Na saída do estádio, os torcedores se manifestaram felizes com a vitória. Final de jogo no estádio Diego Armando Maradona, Napoli 4, Udinese 1.
Sexta rodada do Campeonato Italiano, temporada 23-24. Essa aqui é a parte externa já do estádio que leva o nome do grande Maradona, tá aí o estádio. Na sequência da viagem, permanecemos por 3 dias em Roma, a capital da Itália. No domingo, eu e minha esposa Mirtes fomos ao Vaticano acompanhar a manifestação do Papa Francisco pela manhã. Com benedicta trimulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. À tardinha, eu e meu filho Lorenzo fomos ao Estádio Olímpico para assistir a mais um jogo do Campeonato Italiano. Pela 7ª rodada, Roma e Frosinone. Estávamos hospedados a 2 quilômetros de distância do estádio e fomos a pé, sentindo bem o clima na rua entre os torcedores. Os ingressos também haviam sido adquiridos pela internet, de uma forma bem fácil. Antes de entrarmos, comprei um boné e uma flâmula da Roma, um de meus times preferidos na Europa. O jogo estava marcado para as 21 horas de domingo, 1º de outubro. Chegamos 1h30 antes. Olha que estádio bonito, grande. Se acomodando aqui no Estádio Olímpico de Roma, olha aqui. Me torcer para o meu time italiano, a Roma. Vai enfrentar o Frosinone aqui no Estádio Olímpico nesta noite de 1º de outubro de 2023. Gostei do ambiente e do clima proporcionado pelas torcidas organizadas da Roma. Tiramos aquelas fotos tradicionais antes do jogo. Cheguei até a pedir emprestado um cachecol de um torcedor da Bulgária que sentou ao nosso lado para tirar esta foto. Os jogadores entraram para o aquecimento e já vimos bem de perto as feras da Roma, pois ficamos muito próximos à lateral do campo. E a bola rolou. A Roma de José Mourinho se impôs e com 21 minutos, o artilheiro belga Lukaku abriu o placar. O segundo tempo seguiu no mesmo padrão, a Roma dominando e segurando o resultado. Nos minutos finais, o capitão Lorenzo Pellegrini ampliou para 2-0. O time de Mourinho confirmou a vitória e interrompeu uma série de maus resultados nas rodadas iniciais do campeonato italiano. Saímos do estádio no meio da multidão. Não havia muita comemoração, o povo andava de forma ordeira e quase silenciosa. Num semáforo no entroncamento com a avenida, um número muito grande de motociclistas interrompia a caminhada. Nosso quarto e último jogo na Europa foi o melhor de todos. No dia 3 de outubro, uma terça-feira, fomos ao tradicional estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão, para assistir Internazionale e Benfica de Portugal, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Ingressos adquiridos pela internet e de forma bem simples no site da Inter. O jogo estava marcado para as 21 horas. Chegamos quase 2 horas antes. Logo na saída do metrô, compramos o cachecol alusivo ao jogo. Tiramos as costumeiras fotos na parte externa, sentimos o clima e entramos no estádio. Para assistir ao jogo aqui, Inter e Benfica, pela Champions. Eu tenho a mão na frente.
a câmera. Não tem problema. Lourenço indo na frente. Que palco, hein? Que palco. Vocês vão ver agora. Que palco. Olha só. Dois grandes times e o maior público do qual fizemos parte nestes jogos. 66 mil pessoas. A noite era de temperatura agradável, não fazia calor nem frio. E chegou a hora da entrada das equipes com a famosa trilha da Champions League. A bola rolou e a Inter tomou a iniciativa, esteve mais perto de marcar o gol no primeiro tempo. Chegou com bola rolando e em bolas paradas também. Mas foi só no segundo tempo que a Inter chegou ao gol, na bola roubada e neste ataque pela direita. O francês Marcus Thuram completou o cruzamento do lateral holandês Dumfries aos 17 minutos. A Inter segurou o resultado e não chegou a ser ameaçada pelo Benfica. No final, a galera comemorou a primeira vitória na Champions League. Foi mais uma bela experiência. Assim terminamos a agenda de 4 jogos na Europa. Não tivemos dificuldades no transporte até os estádios e percebemos muita segurança nas ruas, na parte externa e na interna também. No retorno para os apartamentos em que nos hospedamos, igualmente não tivemos problemas e em cerca de 1 hora, 1h30, já havíamos chegado. Foi, sem dúvidas, uma experiência marcante.